O que é logos? Essa palavra tão decisiva e influente, a partir, sobretudo, do grande filósofo Heráclito de Éfeso, que falava do logos como um princípio divino que dava inteligibilidade, que permitia a comunicação, o pensamento. Vamos explorar neste vídeo o campo semântico do nome que inspira a nossa editora, Logos, e que o quarto evangelho, o Evangelho de São João, também usou para interpretar a natureza da segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus Filho, Jesus Cristo, falando exatamente que no princípio era o Logos. E o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus, e o Logos se fez carne e habitou entre nós. E o Logos era a luz que resplandia nas trevas, e as trevas não o reconheceram. Ora, com isso, o cristianismo uniu-se a uma filosofia muito específica de Heráclito, de Platão, de Aristóteles, que buscavam esse princípio de ser, de conhecer e de viver, e de pensar e de dizer. Então vamos explorar a polissemia desse conceito logos para entendermos o quanto é importante ter uma identidade intelectual na filosofia de matriz clássica, que esse nome indica. Esse nome refere-se a uma palavra grega, logos. Como muitas outras palavras do nosso vocabulário corrente, do nosso vocabulário político, do nosso vocabulário moral, do nosso vocabulário científico e filosófico, como logos, ethos, polis, physis, poiesis, episteme. Nós temos de imediato a palavra lógica. Quando eu digo que isso não tem lógica, isso não faz sentido. Quando eu digo que eu não entendi a lógica do teu pensamento, ou a lógica da tua fala, eu não entendi a organização, eu não entendi os sentidos internos de cada conceito, eu não sei a lógica de um carro, eu não sei como funciona um carro, eu não sei como organizaram um carro, eu não sei como construíram um carro, por isso eu não sei consertá-lo, eu não sou mecânico. Então, logos é uma palavra-chave do vocabulário filosófico grego, porque a filosofia tem origem grega, porque os gregos são os responsáveis, se não por fundar, pelo menos por inaugurar de modo sistemático, de modo organizado, sobretudo quando na metafísica Aristóteles faz uma história, uma pré-história da filosofia primeira e fala dos naturalistas, que são os fisiólogos, aqueles que buscavam o logos da physis, que buscavam o logos da natureza. Assim como os sofistas, por outro lado, buscavam o logos do nomos, da lei, a razão, a estrutura, o pensamento, a linguagem da lei moral, da lei cívica, da lei política. Então, eu queria começar falando exatamente da importância que esse conceito tem em Heráclito, que foi objeto do nosso box tão importante. Se você não entende Heráclito e Parmênides, você não consegue entender nada do que vem depois. Inclusive, uma das interpretações mais comuns e um pouco simplista e reducionista de Platão é que ele teria fundido a preocupação de Heráclito com o devir com a preocupação de Parmênides com o ser. Ele acolheu a realidade das duas filosofias chamadas pré-socráticas, numa visão socratocêntrica, que põe Sócrates no centro da filosofia, e de fato, essa visão tem razão de ser, porque Sócrates inaugura de fato algo novo, sobretudo o modo como Platão o interpreta, e Platão sim é o primeiro grande escritor, já que Sócrates, como Cristo, nada escreveu, atribuíam ao logos, que é o que dá sentido. Então quando a gente abre, por exemplo, essa nossa bela edição de capa dura, bilíngue, comentada, com comentários riquíssimos que nos inserem propriamente na filosofia. Isso aqui é filosofia, o resto recusa imitação. A gente lê o primeiro fragmento, diz: deste logos os homens permanecem sempre sem compreensão, tanto antes de ouvi-lo como depois de já tê-lo ouvido. Com efeito, embora tudo se passe de acordo com este logos, parecem dele não ter experiência quando se experimentam em palavras e ações, as quais eu, de minha parte, explico, dividindo cada coisa segundo a sua natureza e mostrando como ela é.
Quanto aos outros homens, o que fazem despertos lhes escapa, assim como lhes escapa o que faziam durante o sono. Então Heráclito está dizendo aqui que há um estado de vigilância, de atenção intelectual para a classificação e a conceituação do logos das coisas. Este logos é o princípio de ser que revela o que cada coisa é. E aqui a tradução, muito boa, fala de natureza. A natureza de cada coisa. Explicar cada coisa segundo a sua natureza. Que é a tradução literal do grego kata, physin, diarésio, mostrando dividindo cada coisa segundo a sua natureza. Olha o dia aqui no grego do dialético, do diálogo, de discernir, de dividir. Então o logos é o pensamento, que a gente pode chamar de filosófico ou pode chamar de científico, sobre a natureza das coisas, que a maioria das pessoas não se interessa, não conhece, não sabe, não entende a natureza das coisas. Portanto, vive como se estivesse dormindo. Quando você está dormindo, você não atenta para o logos das coisas. Você não está acordado, você não está desperto, você não está vigilante. E o comentário de responsabilidade do tradutor, que é um dos principais da nossa editora, o Augusto Fleck, diz, no item 2, por meio da equivocidade, que é a polissemia de um termo que pode significar duas ou mais coisas, do termo logos, Heráclito desenvolve duas camadas de sentido paralelas. Em uma primeira acepção, logos se refere ao próprio discurso de Heráclito. Então é uma fala, é um texto. Se eu sou autor de livros, eu tenho um logos, eu tenho um argumento inscrito nos meus livros, como O Mínimo sobre a Filosofia, que é um livro pequenininho em que eu introduzo a filosofia. Assim afirma a dificuldade desse discurso que, mesmo sendo ouvido, não é compreendido. Ou seja, você pode ouvir o que eu estou dizendo, mas você não entende o que eu estou dizendo. Eu sempre lembro de um aluno que me fez rir e continua me fazendo rir, que acabou uma aula e veio me elogiar, dizendo que adorou a aula, gostou muito da aula. Eu falei, você entendeu? Você gostou de que parte? Eu falei, não entendi, mas eu gostei. Então, para ele, foi uma fruição quase estética dos meus argumentos. Então, o logos de Heráclito, que é o obscuro, que é lacônico e que é difícil e fragmentário, porque esses aforismos parecem aforismos de um oráculo, né? E uma segunda acepção mais profunda, o logos, que aqui o tradutor Augusto grafa com letra maiúscula, refere-se ao princípio divino ou quase divino da inteligibilidade das coisas, que os homens, mesmo ouvindo, não compreendem. Quando eu digo inteligibilidade, é a possibilidade de as coisas serem inteligidas, lidas no seu interior. A intelecção é o pensamento, mas é o pensamento que alcança a sua natureza, que alcança o seu ser. Nessa segunda acepção, a audição deve ser tomada metaforicamente como significando o ato de defrontar-se intelectualmente com algo. Vejam que interessante, não é só ouvir, não é só tocar nos tímpanos e decodificar, é penetrar. E aqui ele apresenta o grego enkirein, que é defrontar-se, que é confrontar-se com a própria realidade que a palavra plasma. Assim, mesmo o intelecto humano estando, de certo modo, permanentemente na presença do logos, sempre existente, o logos sempre existente, esse logos que Heráclito atribuía como o fogo, que queima, que ilumina, que move, que é dinâmico, né? Eontos aen é sempre existente. Aqui o aen, o ae é sempre o eontos, é o sendo, é o ente. O ente é aquele que é, aquele que participa do ser, como Santo Tomás dirá depois, que a essência de Deus é existir, e Deus é o único que existe por essência. Deus não pode não existir, ele essencialmente é. E segundo o qual tudo se passa, este escapa à sua apreensão intelectual, permanecendo ignorado. Além disso, além desse primeiro fragmento que nós poderíamos permanecer uma aula inteira, né? Heráclito é tão rico que a gente pode ficar uma aula inteira em cada um dos seus fragmentos, ainda mais nessa edição extraordinária da nossa editora Logos, que é bilíngue e que nos permite farejar o grego
para aqueles que, como eu, conhecem o grego, ou simplesmente acompanhar a tradução interpretada e interpretativa do Augusto, que vai nos mostrando as palavras gregas. Homologein, né? Homologar, é usar o mesmo logos, é unir o logos, né? Por exemplo, eu peguei aqui, só para vocês perceberem a centralidade do logos em Heráclito, que diz: ouvindo não a mim, mas ao logos, é sábio confessar que tudo é um. Então, logos aqui significa unidade, união. E não é ouvir a Heráclito que escreveu esse aforisma, mas ouvir ao princípio que o inspira e que ele contemplou para dizê-lo. E por isso é sábio, é sofón, ele é um filósofos, ele é um sofós, um sábio, porque ele confessa que tudo é um. Esse logos é o logos divino, que é a fonte de toda a verdade. É a luz inteligível que manifesta a natureza de cada coisa e ensina a alma humana interiormente. Nas palavras de Santo Agostinho, por exemplo, o testemunho da luz é verdadeiro, quer se mostre a si mesma, quer mostre outras coisas. Isso vai ser fundamental para Platão na ideia do bem da república, em que Platão projeta como o sol. E homologein, que é concordar, que reconhecer, confessar, é ser do mesmo discurso, é entender do mesmo modo. Então, o logos homologa. O logos unifica o pensamento também e não só o ser, porque ele permite a unidade do ser. Ou seja, é aquela tripla pauta de ser, conhecer e dizer. O que é homologar um documento? O que é protocolar um documento? Né? Homologar é reconhecer, é colocar o mesmo logos, a mesma palavra, é assinar, é concordar. Se trata da mesma coisa, entender do mesmo modo, porque a palavra foi bem empregada. Depois de ouvir o logos divino, isto é, de receber a evidência intelectual da verdade em nosso íntimo, devemos confessá-la e não negá-la. E aqui ele remete a um outro aforisma, o B28b, conformando o nosso próprio logos, nosso discurso interior e exterior ao logos divino. Assim tornamo-nos partícipes da sabedoria eterna. Vejam o que significa isso. Eu contemplo a realidade. Eu classifico a realidade, como eu disse no primeiro aforismo, a partir da sua natureza. E eu não estou interessado no que eu penso e no que você pensa, mas no que nós podemos pensar em comum, em unidade, a partir do que a coisa é em si mesma. E o que a torna o que ela é e do modo como ela é o logos. E o que me permite conhecê-la tal como ela é o logos em mim. E o logos divino a ilumina e me ilumina. E, portanto, como eu sou inteligente e ela é inteligível, ambos por causa do logos, nós nos unimos e nos homologamos. Então, eu me homologo, eu alcanço o logos da coisa e eu conheço a sua essência ou a sua substância, a sua natureza, que serão derivações semânticas dessa mesma ideia de logos, ou ideia. Ideia, essência, natureza, substância, verdade, são palavras que a história da filosofia vai desenvolvendo para falar do ser, que é outra palavra, da coisa que está sendo conhecida, de Deus, ou da polis, ou da ética, ou da estética. E com isso eu me homologo com vocês. Se ouvirem também ao logos, não a mim, Vítor, ou a ele, Heráclito, mas ao logos que nos iluminou, e pela transparência do logos verbal que nós falamos ou escrevemos. E com isso vocês entram em contato comigo, com a coisa e com o logos divino que a engendrou. E esse aforismo é muito importante, en pantainai, todas as coisas são uma só. Esta fórmula resume a doutrina da unidade dos contrários, que é o bojo, que é o núcleo da filosofia de Heráclito. Os contrários, com efeito, são aquilo que parece maximamente diverso e, portanto, irredutivelmente múltiplo, como homem e mulher, dia e noite, quente e frio, doce e salgado. Todas as coisas são uma só, porque todas, inclusive as contrárias entre si, participam do uno, sendo como tentativas imperfeitas de exprimi-lo. Todas as coisas dependem do uno não apenas quanto ao existir, quanto ao seu actus essendi. E aqui o tradutor que conhece a filosofia escolástica se refere a Santo Tomás, é o ato de ser, né? O actus essendi. Como também quanto à sua própria essência,
que não é senão uma semelhança deficiente do uno. Então, se a gente falar de Deus é mais fácil. Deus é uno e ele é tão interiormente inexaurível e infinito que ele se derrama numa criação proteiforme, numa criação multiforme e que se ordena pela harmonia dos opostos, que existem como oposição para a composição. Eu sou homem, a Laís, minha esposa, é mulher. Nós, portanto, podemos nos hostilizar mutuamente, porque, como diz um famoso livro de psicologia popular da década de 90, eu acho, homens são de Marte e mulheres são de Vênus. E, portanto, há uma incomunicabilidade potencial entre homem e mulher, que tem psicologia diferente, que tem corpo diferente, que tem formas de viver e ser diferente, e de pensar, e de dizer, e de sentir diferente. Mas eu me uno a ela, eu me homologo a ela, eu me harmonizo com ela pela minha masculinidade, pela minha virilidade, e ela pela sua feminilidade. E, portanto, nós podemos ser casados e ter filhos e viver e conviver. Assim como o dia depende da noite e a noite do dia. Então, essa dialética dos opostos se compõe numa harmonia divina que reflete a unidade cosmológica de Deus, ou do Logos. Cosmos é outra palavra-chave, porque cosmos é ordem. E todo princípio de ordem é um Logos. Portanto, o sexo é um Logos, é uma unidade. É um ato unitivo e procriativo, que depende exatamente da autoridade complementar dos sexos, para que se gere vida. E isso reflete o poder criador do Logos. Assim como uma orquestra, e esse é outro exemplo importante, a música, de que tanto fala Platão, porque era pitagórico, e Pitágoras é o pai da música e o pai da matemática, junto com Euclides, né? O modo como nós pensamos é derivado dessa forma de pensar. Os números se encaixam. Os números têm relações entre si. A música também. A música é uma forma matemática de articulações pela matemática. Um acorde tem uma tônica, uma terceira menor ou maior e uma quinta justa. Dó, o mi, sol comportam o dó maior, um acorde de dó maior, por exemplo, combina, harmoniza o grave e o agudo assim. E por isso, diz o nosso tradutor, Augusto, o uno sustenta continuamente todas as coisas no ser, e toda a diversidade das formas não é senão como que vários nomes que apontam para a mesma realidade. Palavras com sentidos diversos, mas um mesmo referente. O uno, que será depois um termo usado por Platão e sobretudo por Plotino, assimilado por Santo Agostinho e a tradição platônica em geral, é o que unifica tudo no ser. E essa diversidade é um reflexo da variedade inexaurível do uno, ou do Logos divino, que pode ser composta numa harmonia, que gera integridade, e que permite refletir de modo muito mais perfeito a natureza do Logos cósmico. Quando você lê o Silmarillion do Tolkien, e toda a música cósmica da criação, é uma variação platônica e cristã dessa ideia fundamental de um cosmos, de uma ordem. E ele conclui: o sábio, que julga tudo por suas causas mais altas, tem sempre presente a dependência radical de todas as coisas em relação ao uno. Se as imaginasse como autônomas e desligadas do uno, faria uma imagem imperfeita da realidade e não mereceria o nome de sábio. Então o sábio é aquele que não se contenta apenas em conhecer as coisas em si mesmas, na sua realidade parcial, individual e fragmentária, mas as remete à fonte de ser e de conhecer delas e de todas as outras, que é o uno. E essa dependência ontológica, na ordem do ser, radical, é o que caracteriza o pensamento de tipo filosófico. O pensamento de tipo metafísico ou ontológico, típico do sábio, que não se preocupa apenas com a parte, mas com o todo. Como um médico que se preocupasse não só com a parte de um corpo, mas com a pessoa humana inteira. Então, nesse sentido, não seria apenas um médico no sentido reducionista, mas seria um médico humanista, personalista, que conhece o ser humano, ou a humanidade de cada pessoa, formada pela unidade de corpo e alma. E, portanto, um clínico geral, por exemplo, que consegue articular os vários problemas, ou um psiquiatra que seja também psicólogo, e um psicólogo que seja também
sociólogo, e aí começa a articular o corpo, a alma, as relações sociais aos valores morais da ética, aos da política, e assim por diante, referindo sempre à fonte primeira, a causa não causada, como depois Santo Tomás irá, na questão 2 da primeira parte da Suma Teológica, designar o próprio Deus, né? E por isso a gente pega um livro importante do Werner Jaeger, por exemplo, a Teologia dos Primeiros Filósofos Gregos, como é o caso de Heráclito, porque já é uma busca pelo Logos de Deus, do divino. Por isso que esse Logos é divino, e por isso que o tradutor muito bem se refere ao Logos com L maiúsculo, divino. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de curti-lo, compartilhá-lo, comentá-lo, propondo o que vocês querem aqui no canal do nosso clube de filosofia da editora Logos, e se estão gostando e se já estão inscritos no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima.